versos de 4 a 6. Muita gente preocupada com o momento que nós vivemos no Brasil, mas parece que o pessimismo, a insegurança, as expectativas, o negativismo, tudo isso já foi profetizado nas Escrituras. Mas sempre quando o povo sofria, Deus sempre mandava uma palavra de encorajamento. E tenho sentido no meu coração trazer esse tema à pessoa, eu vou mudar aqui da pessoa mais feliz do mundo para a pessoa feliz, segunda reflexão, baseado no Sermão do Monte, para nós aprofundarmos e o Senhor usar a sua palavra para consolar, confortar e encorajar o seu e o meu coração. Veja, nós sentamos Mateus 5, de 4 a 6, diz assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Ou mansos, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Pai, obrigado por que recebemos até aqui. Continuas a nos fortalecer, a nos encorajar. Obrigado pelas músicas, pelas orações, pela dedicação, pela consagração e continuas a nos falar. Obrigado pela direção do meu carro, por todos os irmãos que estão servindo. Pedimos graça e misericórdia para ouvirmos a tua palavra e para a expormos. Nos oramos agradecidos, edifica a tua igreja, fale aos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a pessoa feliz. Você poderia perguntar: existe realmente pessoa feliz? Nesse mundo que nós estamos vivendo, de enfermidades. O Jordão vê aqueles meninos lá, num lugar trancafiados. Mulheres sofrendo espancamentos, mulheres infelizes no casamento, políticos corruptos. Parece-me que para todos os lados que você e eu olhamos, nós vemos desesperança. E as pessoas estão embevecidas ao mesmo tempo com as ofertas de tecnologia, de conforto, de lazer, a busca pelas coisas materiais. Parece que essas coisas anestesiam as pessoas, mas essas coisas não são tão importantes quanto uma vida feliz. Porque vida feliz não consiste em bens, vida feliz não consiste em cultura, vida feliz não consiste em lazer, em curtir a vida. A vida feliz é quando Cristo é o centro dela. E é isso que Jesus nos quer revelar no seu sermão que pregou aos seus discípulos. E nós estamos aqui como discípulos de Jesus e precisamos ser relembrados sempre dessas verdades. A pessoa feliz, ela está satisfeita em Deus, ama as Escrituras e tem prazer em testemunhar do Evangelho. Vou repetir: a pessoa feliz, ela está satisfeita em Deus. Ela sabe que não há satisfação nesse mundo, mas há satisfação em Deus. Há satisfação no mundo invisível, que é visto com os olhos da fé. Essa pessoa é feliz porque ama as Escrituras. A sua vida é pautada, fundamentada, estruturada nas Escrituras. E tem prazer em testemunhar do Evangelho.
Hoje eu fui lá no Hospital do Retiro visitar a Dona Isaura, e estava lá o segurança e a atendente. Eu sempre gosto de levar folhetos comigo. Vou viajar agora, terça-feira, vou levar folhetos no carro, porque eu tenho no pedágio pessoas para entregar, eu tenho no lugar que vou parar para almoçar para entregar. Agora, isso é fruto da minha felicidade em Deus. Por eu ser feliz com todos os problemas que eu tenho, que você também os tem, com todos os problemas nós somos felizes, porque nós temos esperança. A nossa vida não é regrada pelas coisas daqui da terra, mas pelas coisas do céu. Nós não temos prazer nas coisas daqui, nós temos prazer nas coisas de lá. O cristão é o único ser humano que é cidadão de duas pátrias diametralmente opostas: a pátria celestial e a pátria terrestre. O Senhor Jesus não nos dá aqui, nessas bem-aventuranças, uma receita de bolo, mas um ensino seguro para que uma pessoa seja feliz. Todavia, ninguém o será sem o novo nascimento, sem a mudança do coração, sem a troca do coração. Eu estava com o pastor Carlos, que veio hoje aqui, um professor da rede pública, ensino, professor de química. Ele veio hoje aqui e aproveitei e levei ele em casa, que eu tinha que ir lá no Hospital do Retiro. Ele mora no Retiro. Ele sempre disse para mim, ele falou para mim: pastor, eu passava aqui, porque meu genro mora em Barra Mansa, eu sempre quis vir nesta igreja, e hoje chegou o dia. Fui lá na nossa classe. Ele estava contando a história dele, como Jesus usou um irmão da igreja dele, da igreja da Gamboa, lá no Rio, na Pena Central do Brasil, para que ele fosse transformado pelo Evangelho. Então, quantas vezes você e eu temos oportunidade, como pessoas felizes, de levar essa felicidade a outras pessoas e nós não fazemos? Lidamos com pessoas todo dia. Todos nós aqui, sem exceção, temos contatos com pessoas. E nós não revelamos a nossa felicidade. Sempre que nós revelamos a nossa cara amarrada, muitas vezes, nossa inquietação, nossa ansiedade, nossa reclamação, nossa murmuração, mas não expressamos uma vida feliz. Irmãos, amigos, eu não estou aqui falando de masoquismo, que é uma doença que a pessoa tem prazer em sofrer. A pessoa tem prazer igual aquele do Ricochete, ó vida, ó céu, aquele desenho da Hanna-Barbera. Há pessoas que estão nas nossas igrejas, que andam por aí por fora, que elas não mostram a felicidade em Cristo, se elas possuem. Então, nesta exposição, com temor e tremor, diante do Senhor, nós destacaremos 3 traços distintos de uma pessoa feliz. E é bom que nós examinemos a nossa vida à luz do que Jesus ensinou. A pessoa feliz é aquela que chora e se comove diante da sua própria realidade humana. Meus irmãos, meus amigos, a Bíblia diz, Jesus diz: bem-aventurados, mais que felizes, felicíssimos. O quê? Os que choram, pois serão consolados. Qual foi a última vez que você chorou? Qual foi a última vez que você chorou? Pastor, chorar é show, tristeza. Não. Jesus está dizendo que mais que feliz, felicíssimo é aquele que chora. E o que ele quer dizer? Chora diante da sua própria realidade, da perda da sua inocência.
Jesus está dizendo: mais que feliz, felicíssimo do que chora, que se emociona diante dos seus erros, os reconhece e pede perdão. Uma pessoa feliz, ela tem consciência de quem ela é. Ela é resolvida. E a promessa é: será consolada. Ou consolada. Na mesma medida que vem o choro, vem o consolo. Antes de experimentar, diz Dr. Lloyd Jones, antes de experimentar a alegria, é preciso passar pela tristeza do convencimento do pecado. Ninguém é feliz sem antes ter entregue ou recebido, melhor, a vida de Cristo nela, em si. Então, antes da alegria vem a tristeza. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O crente tem plena consciência do conflito entre a lei de sua mente e a lei que atua em seus membros, juntamente com todo aquele miserável conflito e esforço. Paulo é um homem feliz, porque ele gemia por dentro. Pastor, que negócio é esse? O sujeito é feliz porque geme por dentro? É. O infeliz é aquele que não tem consciência de quem é, não pede perdão por suas culpas, não reconhece as suas culpas, vive uma vida anestesiada, uma vida insensível de oba-oba, de blá blá blá, de alegria passageira, como nuvem que vai embora. Paulo era um homem feliz, gemia por dentro. Ele aguardava a redenção do seu corpo. Ele aguardava o encontro com o seu Senhor. Ele vivia na expectativa do encontro com o seu Senhor. Por isso que ele disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem diz isso é quem é feliz. Quem não tem segurança não é feliz, não. Quem tem a segurança de Cristo é feliz. Hoje eu estava falando para a minha classe sobre a lição do Dr. Stott. Eu estou resumindo esse livro fantástico, Discípulo Radical. E hoje eu falei sobre simplicidade. A vida do discípulo, da discípula de Cristo, é uma vida simples. Uma vida humilde. Uma vida que não se apega às coisas. Está livre das reivindicações deste mundo, está livre do status quo, da situação vigente, está livre do status de querer aparecer, isso, aquilo. Não, nada disso é relevante. O que é relevante aqui é viver Cristo. A felicidade de Paulo estava muito concentrada em Romanos 8,18, porque ele disse: tem para mim que as aflições do tempo presente, ele as experimentava. As aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Eu estava próximo a uma senhora que estava na fila lá da atendente para o hospital, no retiro. E aí a atendente falou: o que a senhora está sentindo? Estou com pedra no rim. Aí eu pensei: meu Deus, que dor miserável, desgraçada, que eu a senti. Jesus pergunta a você e a mim, parece um contrassenso: o que você tem? Fale para mim. A pessoa feliz rasga o coração para Jesus e coloca toda a sua dor, toda a sua enfermidade, toda a sua necessidade, toda a sua vulnerabilidade, toda a sua fraqueza. Senhor, eu não posso vencer essa situação, eu só posso ver se o Senhor estiver comigo. O Senhor é aquele que tira a sua dor e a minha dor.
Isaías possuía uma percepção da sua inadequação em si mesmo, mas ao mesmo tempo da adequação de Deus por sua graça. Vamos ver Isaías capítulo 6, versos 5 e 8. É o que estaria, Rodrigo? Faz favor. Isaías capítulo 6, versos 5 e 8. Então disse: ai de mim, meus irmãos, diante de Deus não temos outra alternativa. Ai de mim. E ele estava diante da revelação de Deus, no alto sublime trono. A santidade de Deus estava ali. Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aí você diria: vou parar por aqui. Tadinho de Isaías, está aflito. Agora veja o verso 8. Olha que coisa maravilhosa. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: olha só, meus irmãos, a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Significa, irmãos, que a pessoa feliz, ela reconhece diante de Deus que ela é pecadora, miserável, mas ao mesmo tempo Deus pode usá-la e ela se dispõe a ser usada. Isso tudo que eu estou querendo dizer. O crente não é uma pessoa superficial sob hipótese alguma, diz o estudioso. Pelo contrário, é alguém fundamentalmente sério, fundamentalmente feliz. E quem falou isso foi quem? Um homem cirurgião que era o médico auxiliar do rei da Inglaterra, o médico auxiliar do médico do rei, Jorge I, monarca inglês. Ele deixou a carreira brilhante de cirurgião para ser o pastor. Porque a felicidade não está em profissão, a felicidade está em Cristo. Sempre. Dr. Lloyd Jones deixou um legado, os seus livros preciosos, de um homem que tinha profundidade com as coisas de Deus. Você quer ouvir? Tem um vídeo dele lá dos anos 70. Você põe lá LLOYD Lloyd Jones, Jones. Vai ser você vai ouvir um velhinho que era feliz, porque servia a Cristo. Então a pessoa feliz é aquela que chora, que se comove diante da sua própria realidade humana, que encontrou a sua felicidade na vida de Cristo, à semelhança de Paulo. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive a sua vida em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, qual me amou esse mesmo se entregou por mim. A pessoa feliz, ela não é só que chora, mas é aquela que é mansa. Algumas traduções falam humildes, mas o correto mesmo aqui é mansa. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A pessoa mansa é aquela cujos direitos estão debaixo da soberania e autoridade de Deus, e aí a pessoa descansa. A pessoa mansa, ela é gentil, humilde, atenciosa, cortês e, portanto, exerce autocontrole, sem a qual essas qualidades seriam impossíveis. Significa que é, em essência, a verdadeira visão que temos de nós mesmos, que se expressa na atitude e na conduta para com os outros. O homem verdadeiramente manso é aquele que fica realmente pasmo ante o fato de Deus. Entre o fato de Deus e os homens poderem pensar dele tão bem quanto pensam, e de que o tratem tão bem. Isto torna gentil, humilde, sensível, paciente com todos os seus relacionamentos com as outras pessoas.
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Qual é a promessa? Bem, para os que choram a promessa serão consolados. Para os mansos, a promessa, eles herdarão a terra. Veja o Salmo 37, 1 e 11. Salmo 37, 1 e 11. Não te enfades por causa dos malfeitores. Irmãos, quando eu vejo políticos corruptos, quando eu vejo essa corja de sem vergonhas, ordinários, roubando a nação, a saúde do jeito que está uma bagunça, está sem controle, irmãos. Não há mais governabilidade. É questão de tempo. Não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Olha o verso 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Irmãos, Deus tem uma terra prometida para vocês e para mim, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais injustiça, onde não haverá mais pobreza, miséria, não haverá mais corrupção, não haverá mais mentira, não teremos esse quadro caótico, desestruturado, desgovernado que nós estamos vivendo. Violência. Esses dias eu vi um bispo, um padre, não sei, lá no Rio de Janeiro, um homem culto, professor universitário. Os caras mataram, ele não parou, meteram dentro do carro, mataram o homem. Nós estamos vivendo dias terríveis, irmãos. A banalização da vida. O sujeito fica devendo R$5 ao tráfico, ele, se ele não pagar, ele perde a vida. Por R$5. Essa é a lei do tráfico. Mas nós herdaremos a terra. Essa é a nossa esperança. Não esperança esperada, mas concretizada pela obra de Cristo na cruz da ressurreição. Agora vamos ler outros textos rapidamente aqui, o verso 22 e 34 do capítulo isso. Pois aqueles que são abençoados pelo Senhor herdarão a terra, mas aqueles que são por ele amaldiçoados serão exterminados. E o verso 34, espera no Senhor e segue o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem exterminados, forem condenados. E o último, Apocalipse 21, Apocalipse 21, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já se for o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E por último, meus irmãos, a pessoa feliz, ela não só chora apenas da sua inocência, diante da sua condição humana, não só aquela que é mansa, mas é aquela que tem fome e sede de justiça. Verso 6. Bem-aventurados, mais que felizes os que têm fome e sede de justiça. Qual é a promessa? Pois serão saciados. Fome e sede, irmãos, são dois instintos fundamentais à vida, essenciais. Eu acredito que fome e sede já existiam antes do pecado de Adão. Fome e sede e justiça são essenciais para a implantação e manutenção da justiça. Você e eu, assim como temos fome, ronca o estômago, os portugueses falam, vamos matar bichar hoje, vamos matar o bicho que está roncando lá dentro. Nós temos que ter fome e sede da justiça. A implantação da justiça de Deus significa anelar ser livre do pecado, porque o pecado nos separa de Deus. O pecado é injustiça. A pessoa que tem fome e sede de justiça é aquela que deseja ver-se redimida de todo desejo de pecado, não apenas em atos externos, mas também desde que o
próprio íntimo. Tal pessoa anela, deseja por aquela libertação que poderíamos chamar de poluição do pecado. Pecado polui, meus irmãos. Pecado é algo que polui a própria essência de nosso ser, de nossa natureza. A pergunta é: nós estamos satisfeitos com a vida que nós estamos levando? Eu não estou, não. Eu não estou, não. Eu não estou satisfeito com a minha vida e também não estou satisfeito com a vida da igreja. Mas eu sou feliz, porque minha felicidade não depende dessas coisas, depende de estar em Cristo. Agora, eu estou insatisfeito, porque isso faz parte da natureza de Cristo. E Cristo ficou insatisfeito com o uso inadequado do templo e meteu o porrete naquela turma. Porque o zelo da casa do Senhor devorava o Senhor Jesus Cristo, mexia dentro dele, por isso ele agiu como ele agiu. Irmãos, precisamos ter fome e sede de justiça, e a promessa serão fartos, saciados, satisfeitos nele. E Jesus ensinou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Olha o cântico de Maria em Lucas capítulo 1, verso 53. O cântico de Maria é interessante, em Lucas 1, 53, quando ela diz: aos famintos encheu de bens, e vazios despediu os ricos. A mãe do Senhor Jesus Cristo, do homem Jesus, a mãe do 100% homem Jesus, falou isso. Os famintos e os sedentos que Deus satisfaz são aqueles que têm fome e sede de justiça. Como diz o Dr. John Stott, a justiça na Bíblia tem pelo menos 3 aspectos: o legal, capítulo 9 de Romanos, verso 30, Rodrigo, vamos até o 10:4. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça, mas a justiça que vem pela fé. Vai em frente, até o 10:4. Até o 10. Nós estamos tratando aqui da justiça legal, o aspecto legal da justiça. Mas Israel, buscando a lei da justiça, não atingiu essa lei. Por quê? Porque não a buscavam pela fé, mas por mérito, por obras, mas como que pelas obras, e tropeçaram na pedra de tropeço, Cristo. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e quem nela crê não será confundido. Irmãos, olha Paulo dilatando o seu coração. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação. 2. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não tem entendimento. Há muita gente na igreja que tem zelo por Deus, mas não tem entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, você e eu não vivemos com base em nossa autojustiça, na justiça de Deus em Cristo, não se sujeitar à justiça de Deus. E último, pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Sou feliz, tenha consciência da justiça legal. E a moral, Mateus 5:20. Mateus 5:20, pois eu vos digo que se a vossa justiça, disse Jesus, não exceder, não ir além dos escribas e fariseus,
E era justiça pelas obras. E aqui Jesus está falando de justiça pela fé. De modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então a sua moral, a minha, não é uma automoral, mas é a moral de Cristo em nós. E é social. Salmo 107, 9. Outro precioso texto também. Nós vamos encerrar esses textos com o Salmo 107, verso 9. Então, irmãos, isso, obrigado. Pois ele satisfaz a alma sedenta e enche de bens a alma faminta. Essa é a justiça social. Tanto a justiça legal em relação a Deus, Cristo está no meio. Tanto a justiça moral, Cristo é a nossa moralidade. E tanto a justiça social, Jesus nos leva a estender as mãos aos que precisam. Essa fome e essa sede só serão perfeitamente satisfeitas no Senhor. Fome e sede não são características de um corpo doente, mas de um corpo sadio. Às vezes a pessoa é cometida de uma enfermidade, ela não tem fome, não tem vontade de comer. Quando alguém está com depressão, não tem vontade de comer. Agora a pessoa sadia tem vontade de comer. Gosta de beber água. Concluindo, meus irmãos, a pessoa realmente feliz, ela chora a perda da sua inocência, mas confia na graça e na misericórdia de Deus. Ela é mansa quando submete todos os seus direitos e reivindicações ao Senhor. E as promessas são absolutamente seguras. Será consolada, herdará a terra e será farta, saciada plenamente em Cristo. Meus amigos, meus irmãos, num mundo de tanta arrogância, de tanto positivismo, de tanta condição positiva e teologia da prosperidade, no mundo de pessoas violentas, nervosas, sem paciência, estressadas, numa sociedade injusta, corrupta e perversa, cada um de nós, crente em Jesus, na contramão de tudo isso, deve ser sal e luz. Deve fazer diferença, deve ser manso e humilde de coração, deve chorar como Jesus chorou, como Jesus magistralmente ensinou, chorar. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Graças a Deus que os que choram são felizes, os que são mansos são felizes, os que têm fome e sede de justiça são felizes. Sabe por quê? Porque essas três características estão em Cristo, e quem está em Cristo é feliz. Senhor, muito obrigado por esta noite, por tudo que experimentamos aqui. Se há alguém aqui nesta noite que está vivendo uma vida infeliz, possa receber a Cristo como Salvador e Senhor e ter a verdadeira felicidade nele. Obrigado por esses ensinos preciosos de Jesus. Ele nos ensina que devemos chorar as nossas mazelas diante das nossas culpas, da perda da nossa inocência. Devemos ser mansos, como Jesus foi manso. Ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Nós herdaremos a terra. E que tenhamos fome e sede de justiça. Que nos alimentemos da justiça que está em Cristo e proclamemos o Evangelho. Conduza-nos de volta às nossas casas, debaixo da segurança de Cristo, e que tenhamos uma semana de choro, uma semana de mansidão, de fome e sede de justiça. Uma vida assim, uma vida feliz. Nós oramos agradecidos, em nome daquele que
é a nossa felicidade, Cristo Jesus. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos ministre sempre a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, a nossa verdadeira felicidade, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações infinitas, incomparáveis e insubstituíveis do Espírito Santo, sejam com todo o povo de Deus, Israel de Deus, espalhado pelos quatro cantos da terra, hoje e para todo sempre. Amém.